Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Lutero, um herege excomungado, a caminho dos altares? Inicio a meditação de hoje citando as palavras de um Papa sobre o herege excomungado Martinho Lutero. Homem extraviado, esquecido do temor de Deus, dedicado a fins perversos, réprobo e excomungado, escravo de uma mente depravada, herege e animal infeccioso. Agora é solenemente declarado herege, e assim também os demais, qualquer que seja a sua autoridade e grau, que não tiverem cuidado algum com sua própria salvação, mas publicamente e perante os olhos de todos os homens, se tornam sequazes da perniciosa e herética seita de Martinho. O nosso objetivo é que esses homens sejam legitimamente considerados na mesma esteira de Martinho e dos demais réprobos hereges e excomungados, e que, na hipótese de terem aderido com a mesma obstinação ao pecado do referido Martinho, compartilhem também as suas penas e seu próprio nome, trazendo em todos os lugares o título de luteranos e as penas que isso acarreta. Queremos tornar conhecido de todos o mesquinho comércio que Martinho, os seus sequazes e os demais rebeldes estabeleceram, pela sua temeridade obstinada e sem vergonha, sobre Deus e sua Igreja. Queremos proteger o rebanho de um animal infeccioso, para que sua infecção não se espalhe para as ovelhas saudáveis. Por isso, damos o seguinte mandado a todos os patriarcas, arcebispos, bispos, prelados de igrejas patriarcais, metropolitanas, catedrais e colegiadas, e religiosos de todas as ordens, inclusive as mendicantes, privilegiadas ou não privilegiadas, onde quer que se encontrem, que em virtude do seu voto de obediência e sob pena de sentença de excomunhão, se assim for exigido para a execução destes decretos, anunciem publicamente e façam anunciar por meio de outros nas suas igrejas que este mesmo Martinho e a sua facção são excomungados, réprobos, condenados, hereges, endurecidos, interditados. Os fiéis cristãos, todos e cada um, sejam intimados estritamente a evitar esses homens. Quiséramos uma outra vez contrastar o referido Martinho e os demais hereges que mencionamos, e ainda os seus adeptos, sequazes e partidários. Desde já mandamos a todo e cada um dos patriarcas, arcebispos e todos os demais prelados, em virtude do seu voto de obediência, que sendo eles precisamente encarregados de dissipar cismas com a autoridade de São Jerônimo, devem, na atual crise, como lhes obriga o seu ofício, erguer uma muralha de defesa para o seu povo cristão. Estes não devem calar-se, como cães mudos que não podem latir. Isaías 56:10. Mas, incessantemente clamar e levantar a voz da pregação, fazendo com que seja anunciada a palavra de Deus e a verdade da fé católica contra os artigos condenados e heréticos citados acima. Mandamos, nos mesmos termos, que não tenham medo de dar a maior publicidade à condenação dos artigos acima mencionados, como lhes obriga o seu ofício. Está escrito que o amor perfeito expulsa o medo. Ninguém absoluto pode infringir esta nossa decisão escrita, declaração, preceito, injunção, designação, vontade, decreto ou temerariamente contrariá-los. Se alguém se atrever a tentar tal coisa, sabe que incorrerá na ira de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Fonte Papa Leão X, Bula De Sete Romanum Pontificem, Bula de excomunhão de Martinho Lutero, de 3 de janeiro de 1521. Aonde chegamos? Aonde ainda poderemos chegar?
Bendito e adorável santo sacrifício que nos santifica, que santifica a Igreja, que ilumina o mundo e o sustenta, que é a esperança dos pecadores e seu único caminho de salvação. Fora do Calvário só se encontra escuridão, a mesma em que viveu e morreu o ímpio Lutério. E do alto da cruz ouve-se a voz do Senhor: quem são aqueles que me crucificam? O que podemos fazer? O Senhor responde: permanecei ao pé da cruz. Permanecei fiéis à minha Igreja, ao depósito da fé, ao ensino tradicional da Igreja. O Senhor quer os seus filhos fiéis ao pé da cruz, acompanhando-o enquanto agora ele continua sendo crucificado. Contemplando o que lhe fizeram e contemplando o que agora fazem os seus próprios filhos prediletos. Há muito poucos ao pé da cruz. Faltam muitíssimos. Onde estão os príncipes da Igreja? Onde estão os membros do colégio episcopal? Onde está o clero? Onde estão os membros de congregações religiosas? Onde estão os católicos? Em 31 de outubro de 2016, o Papa Francisco inaugurava o Ano de Lutero, reunindo-se com representantes da seita luterana mundial na Catedral Sueca de Lund. A partir de então, reuniões e celebrações ecumênicas e sacrílegas se sucederam em abundância no interior da Igreja Católica, para grande escândalo e vergonha para os fiéis. Há um ano exato daquela data, o Giro Luterano foi chancelado por um ato simbólico de cuja gravidade poucos se deram conta. A emissão pelos Correios do Vaticano de um selo comemorativo do nascimento do protestantismo em 31 de outubro de 1517, com a afixação das 95 teses de Lutero na porta da capela do Castelo de Wittenberg. Quinto centenário da Reforma Protestante, lê-se no topo do selo, apresentado em 31 de outubro deste ano pelo Departamento Filatélico do Vaticano. Segundo o comunicado oficial, o selo retrata em primeiro plano Jesus crucificado, tendo ao fundo um céu dourado sobre a cidade de Wittenberg, onde em 31 de outubro de 1517 foram fixadas pelo Frei Agostiniano as 95 teses. De joelhos à esquerda, Martinho Lutero com uma Bíblia, enquanto à direita está seu amigo Felipe Melanchthon, um dos maiores divulgadores da Reforma, tendo em mãos a Confissão de Augsburgo, o primeiro documento oficial dos princípios do protestantismo. A substituição ao pé da cruz de Nossa Senhora e de São João pelos heresiarcas Lutero e Melanchthon é uma afrontosa e monstruosa blasfêmia. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. João 19, 25, 27. Este é um dos mais importantes momentos da vida de Jesus, o ápice de sua missão redentora. Maria está lá, aos pés da cruz, e ao seu lado está João. Daquele momento em diante, Maria é mãe de todos aqueles que virão a pertencer à Igreja. Que maior blasfêmia do que essa? Um bispo católico, Monsenhor Galantino, secretário da Conferência Episcopal Italiana, chegou ao ponto de dizer que a Reforma começou com Martinho Lutero há 5 séculos como um evento do Espírito Santo. Padre Giancarlo Pani, a voz oficiosa do Papa Francisco, declarou: Martinho Lutero não foi de nenhum modo um herege, mas um verdadeiro reformador. Não se pode negar o papel que Lutero teve como testemunha da fé. Ele é o reformador. Soube iniciar um processo de reforma, do qual, sejam quais tenham sido então os resultados, a Igreja Católica também se beneficiou.
Fonte Padre Giancarlo Pani. Martinho Lutero, 500 anos depois. Em La Civiltà Católica, de 21 de outubro a 4 de novembro de 2017, páginas 128 a 119. Nada mais a esperar. Depois deste justo libelo endereçado corretamente ao novo Lutero, nada mais temos a esperar de Roma, onde tremula triunfante a pusilanimidade. Pela graça de Deus, fico, do mais íntimo de minha alma, do lado dos jesuítas de ontem e dos papas de todos os tempos, e não as da companhia de Lutero. Abaixo os jesuítas modernos que seguem o estandarte do demônio, empunhado por Lutero. A tempestade se aproxima. Tudo o que aconteceu desde o Concílio Vaticano II foi um ensaio. A crise real e terrível vem agora. Realmente tem que se fazer uma escolha. O Concílio Vaticano II gerou uma nova igreja que se declara explicitamente oposta à Igreja Católica de sempre. A Igreja progressista é intensamente protestante, quem pode negar? Ninguém pode negar isso, somente um mentiroso. Não é a mesma igreja em tudo. Tudo é diferente. Se uma é católica, a outra não é. As ambiguidades teológicas do Vaticano II, coisa totalmente absurda e impensável para que tenha um mínimo de bom senso e não seja tolo, está dando seus frutos há 50 anos. Está alcançando seu ápice. Ignoremos, pois, a bula de excomunhão do maior heresiarca da história da Igreja, feita pelo Papa Leão X, joguemos no lixo o magistério da Igreja e elevemos esse maldito herege, precursor do anticristo, como o descreveu São João Bosco, aos pés dos altares, como o mais novo santo católico. Incensando e compartilhando em cultos profanantes dentro da casa do Senhor Deus, com seus asseclas e compartilhando com suas diabruras. Disse Padre Pio em certa oportunidade: não sabeis que o protestantismo também possui um fundador sobrenatural? Sabeis agora, trata-se de um anjo, e seu nome é Lúcifer. É a Virgem que chora, porque não combatemos este inimigo, o protestantismo. Disse São Pedro Canísio: abomino Lutero, detesto Calvino, amaldiçoo todos os hereges, não quero ter nada em comum com eles, porque não falam nem ouvem retamente, e nem possuem a única regra da verdadeira fé proposta pela Igreja, una, santa, católica, apostólica e romana. A excomunhão a que foi e se mantém submetido o revolucionário e genocida Lutero, e incorre em seus sequazes, não foi e nem pode ser proscrita por ninguém que se arrogue a tal autoritarismo. Ensinam que não é necessário ser católico ou pertencer à Igreja Católica para obter a salvação eterna. Não é necessário empreender esforço para converter os seguidores de heresias. Os seguidores de heresias não têm o dever de meditar, ter retidão e buscar conhecer a verdade revelada, inclusive acerca da verdadeira Igreja de Cristo. Se a Igreja Católica não é necessária para a salvação, então para que Cristo a instituiu? Para que ordenou que os apóstolos pregassem pelo mundo inteiro? Por que morreu pregado e flagelado em uma cruz? Podem os cismáticos e seguidores de heresias serem instruídos na fé de Cristo, na doutrina cristã e na verdade revelada, sem abandonarem suas seitas heréticas? A Igreja Católica abraça com fraterna reverência e amor os seguidores de heresias? Meu Deus, quanta confusão! E quantas almas a se jogarem no inferno! E esse gigantesco lamaçal vem da poeira do Vaticano II. Ensina o Papa Pio XI. Não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo. Fonte Papa Pio XI, Carta Encíclica Mortalium Animus, 16. Como impedir e resistir a isso? Permanecendo ao pé da cruz, responde o Senhor.
não o deixando sozinho, acompanhando-o em sua agonia, oferecendo nossas dores e sofrimentos com seus sofrimentos de valor infinito e os de sua Mãe Santíssima, para a salvação eterna das almas. Permanecer no Calvário é permanecer na Igreja de Cristo, católica, a única que existe, a que recebemos da tradição. A que condenou o herege Lutero, que ímpio viveu e ímpio morreu. 500 anos da Reforma Protestante, 500 anos de heresia, 500 anos desviando as almas do caminho da salvação, 500 anos deturpando as sagradas Escrituras, 500 anos de pecado incurável, 500 anos de tentativas de destruição da Igreja Católica. Basta de tanta enganação. Só o diabo tem o que comemorar. Para a Igreja Católica não há nada para se comemorar. A beleza indescritível do corpo de Nosso Senhor transforma-se em um corpo que sangra da cabeça aos pés. Não há uma só parte de seu bendito corpo que não esteja chagada e dolorida. Enquanto esquecemos o milagre do sol ocorrido em Fátima, vemos entrar no Vaticano, em uma audiência, até mesmo de uma estátua do herege Lutero. E agora um selo, emitido pelo próprio Correio do Vaticano em sua homenagem. Um verdadeiro escândalo, que exige das almas fiéis atos de desagravo e reparação. Assim definiu esta seita herética o Papa São Pio X em seu Catecismo Maior. O protestantismo é o compêndio de todas as heresias que houveram antes dele, que houve depois e que podem ainda nascer para a ruína das almas. O protestantismo é apenas um amontoado, o mais monstruoso, de erros privados e individuais, recolhe todas as heresias e representa todas as formas de revolta contra a Santa Igreja Católica. O concílio que condenou o protestantismo foi o Sacrosanto Concílio de Trento. Ferido com esta condenação, o protestantismo viu desenvolverem-se os germes de dissolução que levava a seu viciado organismo. Fonte Catecismo Maior de São Pio X, páginas 225, 226. Nos ensina de forma infalível o Concílio de Cartago no ano de 257. Não se deve nem rezar, nem cantar salmos com heréticos, e quem quer que venha comunicar-se com aqueles que estão cortados da comunhão da Igreja, seja clérigo ou leigo, seja excomungado. Concílio de Laodiceia, ano de 390. Cânon 33. Ninguém deverá rezar em comunhão com heréticos e cismáticos. Cânon 6. Não é permitido a heréticos entrar na casa do Senhor enquanto eles continuarem na heresia. Cito as fortíssimas e contundentes palavras de um santo doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Palavras, aliás, nada ambíguas, muito pelo contrário. Diz de forma categórica o santo: quantos nascem entre os pagãos, entre os judeus, entre os maometanos e hereges, e todos estão perdidos. Se és ignorante das verdades da fé, estás obrigado a aprendê-las. Todo cristão está obrigado a aprender o credo, o Pai Nosso e a Ave Maria, sob pena de pecado mortal. Muitos não têm ideia da Santíssima Trindade, da encarnação, do pecado mortal, do juízo, do paraíso, do inferno ou da eternidade. E esta ignorância deplorável os condena. Fonte Sermões de Santo Afonso Maria de Ligório, Tans Books, 1982, página 219. O fruto do protestantismo é a divisão, a desunião, a fragmentação, o protesto, e tudo isso é negativo. Ora, a religião não pode ser uma negação, deve ser uma afirmação. O protestantismo só sabe negar o que a Igreja Católica afirma, de modo que sua religião é a negação do catolicismo, nada mais. Não, Lutero, esse asqueroso heresiarca, não foi um grande reformador. Não, ele não fez nenhum bem à Igreja. Afirmar isto
mesmo que da forma mais sutil possível, é uma monstruosa heresia, uma blasfêmia. Ele é sim, e quem afirma é a Santa Igreja Católica, de forma infalível, que este monstro é um herege excomungado. Nada, absolutamente nada mais que isso. Cada seita protestante é uma doença, e do mesmo modo que há muitas moléstias para destruir uma única saúde, assim também há muitas seitas protestantes para atacar a única verdade católica. De Lutero saiu a seita protestante, com suas 1000 ramificações, divisões e subdivisões de protestantes luteranos, calvinistas, evangelistas, batistas, sabatistas, presbiterianos, uns tão perversos como os outros. Lutero foi o pai da ninhada, ou melhor, o vovô, pois seus filhos encarregaram-se de multiplicar os filhotes, como os vermes se multiplicam numa carniça apodrecida. O mundo dividiu-se em duas partes. A parte católica, unida, coesa, firme, invariável, e a parte protestante, composta da podridão moral do mundo. Quem era incapaz de ser católico tornava-se protestante. Mas, como a verdade é uma só e os erros numerosos, tais protestantes dividiram-se em centenas de seitas errôneas. Cada seita protestante pretende possuir o evangelho puro, odiando-se umas às outras e só tendo um traço em comum: o ódio à verdade católica. Eis os frutos de Lutero. A Igreja Católica no mundo inteiro e em todos os séculos professa o mesmo Senhor, conserva a mesma fé, administra o mesmo batismo. A unidade é o selo da verdade. Este é o selo católico. Não o selo emitido e impresso pelo Departamento Filatélico do Vaticano, conhecido como o Escritório Filatélico e Numismático, com Lutero e Melanchthon nos lugares de Maria e de João. As diversas seitas protestantes não possuem nenhuma unidade. Então, estão, pois, separadas de Deus, enquanto a Igreja Católica conserva integralmente, sem restrição, este caráter divino. Ela é, pois, única e verdadeira, e fora da qual não há salvação. O grande e único milagre, o mais indescritível, inimaginável e inexplicável, o milagre acima de todos os milagres, esse glorioso milagre, do qual 1000 vezes zombou o ímpio Lutero, o milagre da transubstanciação, é a força que temos para permanecer ao pé da cruz. Porque é o milagre que torna o Calvário presente, do qual não queremos nos separar para acompanhar o Senhor e sua mãe aflita. Com o santo sacrifício da missa, permanecemos fiéis ao Senhor e aos seus ensinamentos dada à sua Igreja. Bendito e adorável santo sacrifício que nos santifica, que santifica a Igreja, que ilumina o mundo e o sustenta, que é a esperança dos pecadores e seu único caminho de salvação. Cito agora as palavras de um Papa Santo. E sim, peçamos a paz tal como é compreendida e desejada pelos filhos de Deus. Uma paz digna deste nome, que a Sagrada Escritura de modo algum separa da verdade, da justiça e da graça. Esta é a paz da Igreja, o tranquilo cumprimento da lei cristã, o pacífico desenvolvimento das obras da fé e caridade, a afirmação pública da verdade e dos preceitos do Evangelho, a conformidade das leis e instituições humanas com a doutrina e o ensinamento moral de Jesus Cristo, a contínua resistência ao príncipe das trevas e a todos aqueles que propagam as suas perversas máximas. Fonte Dom Giuseppe Melchiori Sarto, então bispo de Mantua, futuro Papa São Pio X, em alocução de 3 de setembro de 1889. Devemos amar as pessoas, rezar por elas. No entanto, não posso calar minha fé por causa de seja lá quem for e conviver perigosamente no meio desses hereges obstinados, pondo em risco a minha própria salvação. Dizia um grande bispo da Igreja, Dom Antônio de Castro Maier:
O apostolado que coloca em risco a própria salvação não agrada a Deus. Só na Igreja temos os sacramentos em plenitude. Só na Igreja Católica temos a confissão para ser perdoados os nossos pecados. Só na Igreja Católica nós temos Jesus verdadeiramente presente no santo sacrifício da missa, onde comemos e bebemos o seu corpo e sangue. Finalizo esta meditação com as palavras do sermão de São Bernardo de Claraval, abade, doutor da Igreja e pregador da Segunda Cruzada em Vesale, que disse: Que fareis, bravos cavalheiros? Que fareis, soldados cristãos? Deverei crer que lançareis aos cães o que é sagrado e as pérolas aos porcos? Que dizeis, irmãos? Se fosse anunciado que o inimigo invadiu as vossas cidades, violou os vossos lares, ultrajou vossas famílias e profanou vossas igrejas, qual de vós não pegariam em armas? Fareis menos pela honra de Jesus Cristo? Todos esses males e outros ainda piores atingiram a sua família, da qual sois membro. O lar do Salvador foi perturbado pela espada dos sarracenos. Os bárbaros destruíram a casa de Deus e dividiram entre si a sua herança. Hesitareis em debelar semelhante mal, em vingar tal perversidade? Suportareis que os infiéis contemplem em paz a extensa ruína que oneraram entre o povo cristão? Recordai que o seu triunfo será motivo de desgosto inconsolável para gerações futuras e de desgraça perpétua para nós que o consentimos. E mais do que isso, o Deus dos vivos encarregou-me de proclamar que se vingará de todos os que se recusem defendê-lo de seus inimigos. As armas, pois, que uma indignação sagrada vos anime o combate e que o grito do profeta vibre por toda a cristandade. Maldito seja aquele que não ensanguentar a sua espada. Fonte: História das Cruzadas, volume 2, páginas 235-236, Alube, São Bernardo de Claraval. Nós da tradição, apoiados na intercessão da Rainha das Vitórias, vencedora de todas as heresias, apoiados na intercessão de todos os santos e mártires da Contra-Reforma, devemos continuar abominando essa heresia dos falsos reformadores como um vômito de Satanás. E colaborando sempre com a graça de Deus, procuremos nossa santificação pela prática de boas obras, a fim de merecermos um dia a glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.